Fala galera, beleza? Professor Rafael aqui. Item 2019, habilidade 2, que vai envolver essas coisas de combinatória e análise combinatória. Quando eu leio a questão, me fala que eu tenho uma empresa que vai fazer um trenzinho, que tem 12 vagões e que eles vão ser numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 vão ser pintados de vermelho, 3 de azul, 3 de verde e 2 de amarelo. O trem ele é ordenado crescentemente segundo as numerações. De acordo com as possíveis variações, a quantidade de trens que podemos montar, expressa por meio de combinações, é dado por qual? Então, já estou te falando ali que eu vou fazer combinações de várias cores ali dos trenzinhos e dos vagões. Se é combinação, então não vai necessariamente importar a ordem. Se o primeiro é amarelo e o último é amarelo, e isso inverte por causa da numeração dos vagões, não importa para mim. Mas o que é importante é que os números estejam em ordem crescente, mas a cores ali vai ficar variando. Então, qual dessas alternativas de combinações vai ser importante para a gente? O que a gente vai pensar? A gente vai pensar o seguinte: eu tenho inicialmente 12 vagões para você poder colorir. Porém, vamos pensar ao contrário. Em vez de a gente pensar que eu tenho 12 vagões para serem coloridos, eu vou pensar que eu tenho, na verdade, 12 vagões disponíveis para colocar ele num grupinho menor de cor. Então, vamos supor a cor vermelha. Eu tenho 12 vagões disponíveis para ser vermelho. Porque esse tipo de pensamento de agrupamento, em que eu tenho mais elementos para poucas posições, é o que a gente está acostumado a mexer com combinação e arranjo. Que eu tenho mais elementos que suas posições. Porque se eu penso que eu tenho mais posições, 12 vagões, colocar de tinta, eu estou não completando nessa ideia. É mais fácil pensar ao contrário. Que das 4 tintas possíveis que eu tenho, posições que eu tenho de azul, de vermelho, eu vou colocar 12 vagões nelas, possibilidades. Então, pode ser o vagão 1, 2, 3, 4, pode ser o vagão 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Para ser na posição, na caixinha, no intervalo, nesse pedacinho vermelho. Vamos tentar jogar desse jeito? Então, das 4 posições que podem ser vermelho, eu tenho 12 opções, 12 vagões. Então, já sei que eu preciso ter uma combinação de 4, 12, como ali o exercício está escrito. 4, 12, 12, 4, tanto faz para a gente. Só que ali na grafia está escrito 4, 12. Só que ao mesmo tempo em que eu vou escolher eles, eu preciso escolher os outros também. Porque esses vagões não vão ser todos de uma cor, ou todos de outra cor, ou uma mistura de cor. Eles já vão ser todos simultaneamente, porque todos os vagões estarão pintados. Então, ao mesmo tempo que está rolando vermelho, tem outros que estão azul, tem outros que estão verdes. Então, essas coisas precisam ser simultâneas. E toda hora que eu tenho simultaneidade, eu preciso pensar em multiplicação. É uma coisa e a outra coisa acontecendo ao mesmo tempo. São vagões vermelhos aqui e vagões azuis e verdes e amarelos. Então, simultaneidade, eu tenho que ir direto para a multiplicação. Já arranco ali possibilidades que são somatórias das minhas alternativas. E o que eu vou pensando? Se eu já escolhi ali dos 12 vagões para 4 posições, vamos supor que eu já escolhi 4 deles aleatoriamente, sobrou 8 vagões para eu distribuir para as próximas cores. Na cor azul, por exemplo. Então, sobrou 8 vagões para se distribuir em 3 posições, vermelho, azul. E, mesma coisa, escolhi essas 3, então sobrou 5 vagões para colocar eles ali de verde, e sobra, então, 2 vagões para colocar ali na cor amarela. Então, vou pensando que nem a letra E está me dando de alternativa e de opção. Eu vou diminuindo as minhas opções, meus vagões nas cores, e até fazendo essa escadinha aí. Então, gente, aqui a gente pensa ao contrário normalmente. Né? Normalmente, assim, eu tenho pessoas para se colocar em lugares. Vou criar uma comissão de 5 pessoas para sentar em 2 lugares. Esse é o raciocínio padrão tradicional. Tem mais elementos do que posições. Aqui a gente pensa em vagão, pode até pensar assim, pô, o vagão virou meio que posição e as cores que eu vou ir pintando são as minhas opções. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 20 cores disponíveis para pintar-se 5 vagões. Então, eu tenho mais cores, vagões e tudo mais, já mudou a ideia. Mas como eu tenho aqui no caso, eu vou pensar que eu tenho mais vagões do que cor, eu vou pensar que os vagões, então, são os meus elementos e as cores são as minhas posições. Se eu preciso de 4 vermelhos, então elas são 4 posições para colocar 12 elementos inicialmente. Escolhi os 4, eu vou ir reduzindo para colocar nas outras opções. Tudo bem? Então a gente encara essa desse jeito. Até a próxima, galera.